Uma perguntinha natural de vocês, né, é a seguinte, né? Já que eu sei se a luz vai ter o ângulo aumentado e a velocidade também aumentada ou diminuída, né? Eu gostaria de saber qual o valor do ângulo que vai ser formado ao sofrer essa refração aí. Tá? Para isso, nós utilizamos a lei de Snell. Tá? A lei de Snell, normalmente eu apresento para vocês em sala de aula, né, nesse formato aqui. Você vai ter dois ângulos para lidar, né? Normalmente um que você sabe e um que você quer descobrir. Tá? Então eu coloco seno do lado esquerdo e n sobre n, que você vai ter também dois índices de refração para lidar. Um do meio de origem, né, e outro do meio para onde a luz está indo. Né? Como é que eu penso esse formato de equação aí? Colocando assim, você pode escolher os ângulos em qualquer ordem que você quiser, contanto que você escolha os índices de refração na ordem inversa. Tá? Eu acho mais fácil de lembrar assim, tá? E também tem outras vantagens de você lembrar a lei de Snell nesse formato aqui. Várias das equações de refração, quase todas, né, tem do lado direito a divisão de dois índices de refração, n por n. Tá bom? Então fica mais fácil de você lembrar que praticamente todas as formulinhas de refração você vai poder pensar dessa forma aqui. Alguma coisa do lado esquerdo, do lado direito vai ser sempre algum n sobre algum n. Vamos primeiro pensar nisso aqui, a gente logo vê. Então, coloquei uma situação para vocês, né? Um raio de luz formando 60 graus no ar, índice de refração vale 1, indo em direção, vai sofrer refração, né? No meio, que não interessa qual que é, mas o índice de refração vale raiz de 3. Chamar esse meio aqui de meio x aí, tá? Só para dar um nome. Como é que eu vou calcular o ângulo que se forma aqui? Tá? Primeiro, vamos ver se esse ângulo vai ser maior ou menor do que 60. Só você lembrar o seguinte, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Não interessa o valor, é só para você perceber que ao passar do ar para o meio x, vai ter um aumento no índice de refração, que aqui vale 1 e aqui ele vai passar a valer 1,7. Então, se o índice de refração aumenta, sempre lembre-se disso, né? A velocidade da luz diminui e o ângulo também diminui. Então, aqui eu sei, qualquer que seja a minha resposta, eu sei que vai ser um valor menor do que 60 aí. Chamar esse ângulo de R aí. Tá bom? Então, tenho dois ângulos para tirar o seno, o 60 e o R, né? E esse formato de fórmula é aquilo que eu tentei passar para vocês. Tanto faz você colocar o 60 em cima e o R embaixo, ou R em cima e o 60 embaixo. Vai dar na mesma, contanto que você coloque os índices na ordem inversa. Como assim? Vamos pensar da seguinte forma. Se eu colocar seno de R primeiro, né, sobre seno de 60, poderia ter feito o contrário. Tá? Isso aqui é válido, contanto que eu pense assim. Seno de R, o ângulo R estava no meio x. Tá? Então, na frente do seno de R, eu coloco o índice do outro meio. Tá? Seria o índice de refração do ar. Confere aí, vê se está certo. Vamos fazer aqui o contrário. Né? Seno de 60. 60 graus era o ângulo que a luz formava no ar. Então, se eu colocar seno de 60 aqui, na frente dele, eu coloco o índice de refração do outro meio, que é o meio x. Tá bom? É claro que aí você nota facilmente que se eu tivesse invertido aqui, aqui também eu deveria ter invertido. Então daria na mesma. Né? Como é que eu continuei? Aí é só trigonometria. Seno de R, o R é o ângulo que eu quero descobrir, né? Sobre seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Isso você tem que saber, né? Isso igual índice do ar, vale 1, olha na figurinha. Índice do x, raiz de 3. Vou isolar o seno de R, vou passar o raiz de 3 sobre 2, né? Lá para cima, sobre raiz de 3. Nós cancelamos o raiz de 3. Então, aqui em cima sobra meio, né? Não vai esquecer, não é 2, tá? Sobra meio. Então, qual o ângulo cujo seno vale meio? Resposta, R igual a 30 graus. Sempre verifique, né, aquilo que a gente tinha comentado lá. Tá? De antemão, já sabia que ao passar do ar para esse meio x, houve um aumento no índice de refração.
então o ângulo teria que ser menor do que 60. O ângulo diminuiria. Então, eu volto aqui embaixo, né? Antes de chegar na resposta, eu deveria saber que a resposta seria menor do que 60 graus. No caso, conferiu. Vou colocar um segundo exemplo, mais para a gente conferir o resultado final do que para treinar, né? Porque a equação é bem simples. Seria o seguinte: dois meios A e B, a luz incide com o ângulo I e refrata com o ângulo R. Só que ao invés de dar os ângulos, né, suponha que você tem os senos. Seno de I, 0,4, seno de R, 0,24. Tá? É dado o índice de refração do A, que vale 1, portanto A deve ser o ar, né, ou o vácuo. Descobrir o índice de refração do B. Então segue sempre aquilo que eu falei. Seno, seno, NN, qualquer ordem que você quiser, tá bom? Contanto que você pegue e faça essa escolha, né, na ordem invertida dessa aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui, como eu tenho os dois senos, tanto faz, né? Posso colocar seno de I sobre seno de R. Aqui você escolhe a ordem que você quiser. Aí você dá uma paradinha e pensa, né? Seno de I, o ângulo I estava no meio A. Então, na frente dele, eu coloco o índice do outro meio, do B, que é o que eu quero descobrir. Seno de R, o ângulo R estava no meio B. Então, na frente dele, eu coloco o índice do outro meio, que é o A. Tá bom? Aí é só trocar os valores aí. Como é que ficaria? Seno de I, 0,4. Sobre seno de R, 0,24. Isso igual. Índice de B, não sei, né? Índice de A vale 1. Portanto, índice de refração do meio B seria 0,4 dividido por 0,24, que daria 1,66. Tá, uma dízima periódica, ela prossegue, né? Então, aproximadamente 1,7 aí. Tá bom? Lembrar sempre, isso aqui não tem unidades. 1,7 simplesmente. Tá bom? Por que eu falei que eu faria isso aqui mais para a gente verificar o resultado final? A ideia é a seguinte: como eu falei lá no começo, né, que índice de refração, de certa forma, média, né, quantas vezes a velocidade vai diminuir, tá? Uma consequência é, como Einstein falou, né, que a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade possível, todas as outras velocidades seriam menores. Tá? Então, todo o índice de refração, tirando o do ar e do vácuo, né, vai obrigatoriamente ser o quê? Maior do que 1, sempre. Tá? Então, o índice de refração jamais pode dar um número menor do que 1. Nunca pode dar 0, alguma coisa, por exemplo. Muito menos 0. Tá bom? Outra coisa importante que vale a pena mencionar, né? O índice de refração não é conceitualmente um negócio muito fácil de você entender. Então, para efeito de compreensão, se você tiver muita dificuldade, você pode pensar que o índice de refração é como se fosse viscosidade ou densidade. Tá? Não é uma coisa muito legal, mas funciona porque todo meio que tiver uma densidade, uma viscosidade maior, vai ter também um índice de refração maior e vice-versa. Tá ok?